noite. Terapia é perda de tempo. Você está me chamando de doida? Está dizendo que eu preciso de um psicólogo? Essas são algumas frases muito comuns quando a gente fala em fazer uma terapia, procurar um profissional da saúde mental. Para algumas pessoas, isso é uma prática que talvez mexa um pouco com os brios dela. Será que eu tenho, de fato, algum problema que necessite procurar um profissional de doido? Mas será que terapia é realmente para quem está ficando doido ou é para a gente não endoidar? Esse é o nosso foco de hoje, do nosso Papo de Psique. Nosso objetivo hoje é desmistificar esse trabalho que é feito por profissionais da saúde mental. E eu quero já convidar você a ficar conosco a partir de agora, porque nós vamos conversar sobre este assunto. Lembrando apenas a você que a tua participação é muito importante aqui no nosso canal. Você pode mandar as suas sugestões de tema para o papodepsique@gmail.com e a gente vai trazer aqui tanto de saúde mental como também de terapias integrativas. E não esqueça de dar o teu joinha aqui embaixo deste vídeo. Por quê? Porque o teu joinha faz com que o YouTube veja que este conteúdo é relevante e simplesmente consiga compartilhá-lo para outras pessoas. E para a gente saber se terapia é ou não uma perda de tempo, nós vamos conversar agora com ela, que é psicóloga, mestre em ciências da educação e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Adriana Barros, que entra no nosso papo a partir de agora. Adriana, muito boa noite e bem-vinda ao Papo de Psique. Alexandra, que prazer estar aqui com uma temática incrível. Primeiro, parabenizar pela temática. E a sua abordagem é perfeita. Leva realmente as pessoas a pensarem sobre isso. Muito grata, muito feliz. Boa noite às pessoas que estão acompanhando. Eu que agradeço por você ter aceitado aqui o nosso convite. Eu vou começar com aquela pergunta, Adriana, que é básica. O que é terapia? Olha, terapia eu costumo dizer que terapia é a arte do autoconhecimento. Né? Fazer terapia é a chance da pessoa de tomar as rédeas da própria vida. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento, a psicoterapia é o que vai trabalhar a psique humana. Só que, antes de você já me fazer a segunda pergunta, eu já vou entrar. O que a psicoterapia faz com a gente? Alexandra, a psicoterapia, quando existe um conflito, o ser humano precisa trabalhar um determinado conflito. A psicoterapia ela vem com a remoção desse conflito. Ela é um processo que a gente pode até chamar de preventivo, mas a psicoterapia, Alexandra, é um processo de autodescoberta. Então, quando o ser humano ele para resgatar a si mesmo nesse processo de autoconhecimento e ele entra em terapia, ele começa a se fortalecer. Eu costumo dizer que ele devolve para ele mesmo. É um presente que você dá a si mesmo. É muito bom fazer terapia. Terapia é um momento em que a gente sempre pergunta para o paciente o que é que existe de prejuízos em sua vida. É algo que sempre vamos observar. E aqueles prejuízos, muitas vezes, para outra pessoa, é algo que é simples. Alexandra, a gente não mensura emoção, né? A gente precisa ficar a par das nossas cognições. A gente não mensura emoção. Então, aquilo que está me incomodando, que traz um desconforto, eu preciso tratar. O grande objetivo é o resgate da qualidade de vida. Então, terapia é isso. É um processo onde você vai estar com o psicólogo, trabalhando a regulação das suas cognições para que você possa ter um melhor manejo das suas emoções e, consequentemente, um comportamento que não te traga prejuízos. E para quem a terapia é indicado, Adriana? É só para quem está ficando doidinho? É só para quem está ficando doidinho? Porque essa primeira... Olha, eu já vi tanta gente dizer isso. Alguns anos atrás, quando você se dizia, rapaz, por que você não procura vai procurar uma terapia, procura alguém? Você está me chamando de doida? A gente fica assim, né?
na base do cri, 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 com a vontade de dizer, veja, ainda não, mas está perto de ficar. Alexandra, eu penso que são os resistentes, sabe? São os resistentes. Não é fácil fazer psicoterapia, ainda É não. existe. É não. As pessoas ainda atrelam a psicoterapia a um processo de fragilidade. Eu vou responder essa tua pergunta para quem terapia, mas antes disso, eu queria citar a Brené Brown, naquele livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené Brown diz algo fantástico, que a gente é forte e corajoso quando a gente assume risco, quando a gente assume a nossa fragilidade. Porque essa ideia de eu sou forte e eu vou conseguir, sabe, resolver tudo sozinho, a gente consegue resolver, mas qual é o problema de pedir ajuda? Então, às vezes, as pessoas têm medo da sua própria vulnerabilidade. Elas criam couraças em relação à sua própria vida, à sua própria existência, e começam um processo de defesa insensato. A psicoterapia é para qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda. Seja ajuda para remover um conflito, por exemplo, eu me separei, eu perdi o emprego, eu acabei de passar por uma perda de um ente querido e eu não estou conseguindo elaborar essa perda no meu cotidiano, na minha vida, eu não estou conseguindo ir para o meu trabalho de forma funcional, eu não consigo dormir. Essas queixas, quando elas se tornam recorrentes, é muito importante que as pessoas parem para entender o que está por trás. A pessoa não está conseguindo dormir, a pessoa está vivenciando conflito, ela não consegue mais estar bem no seu ambiente de trabalho. É preciso que ela consiga se entender. Às vezes a gente fica pensando que a terapia sou eu falando para o terapeuta. Alexandra, a psicoterapia é o paciente falando para ele mesmo. O terapeuta, ele é uma testemunha ocular, onde ele vai sim, ele vai ajudar você nessa trajetória, ele está com você, mas ele é coadjuvante, ele não é piloto desse processo, ele é coadjuvante. Então, a psicoterapia é para qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto, casal, qualquer pessoa, família, qualquer pessoa ou núcleo que esteja adoecido, que reconheça que está adoecido, porque eu só mudo aquilo que eu reconheço. Enquanto não existir reconhecimento, não existe tratamento, não existe mudança. Então, a psicoterapia é para qualquer pessoa que esteja adoecido e que precise voltar ao seu estado de saúde emocional. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de um todo. A saúde mental é um todo. São diversas áreas da vida interagindo e com qualidade. Não adianta estar na vida como um piloto, ligando o piloto automático e vivendo o processo monocromático. A gente precisa buscar colorido. A psicoterapia é para quem quer remover um conflito, como eu citei, é para quem quer também se autoconhecer. Olha, nesse momento eu não estou vivenciando um grande conflito, mas eu queria um espaço onde eu vou conseguir ser escutado, ser ouvido, sem que o profissional venha a me julgar. Então, a psicoterapia é um momento onde eu quero me conhecer melhor. Eu não estou com nenhum problema tão que esteja me tirando o sono, mas eu percebo que tem momentos que eu me torno mais, é, mais mais indiferente com o outro, ou eu me torno muito possessivo com o outro, ou eu não consigo lidar quando um amigo meu tem um outro, vai andar com outro grupo de amigos. Essas queixas do nosso cotidiano, o que eu preciso entender já é um objetivo de fazer a terapia. E, principalmente, algo que eu gosto muito, que é o resgate do eu, é o fortalecimento do eu. A psicoterapia é para quem deseja se autoconhecer. Você quer se autoconhecer? Fazer uma psicoterapia, porque você vai estar em um lugar seguro, sem que o outro esteja naquele processo de julgamento seu, e você vai poder falar, você vai poder ser, você vai poder expor as suas emoções. Uma coisa que eu acho interessante é tristeza, alegria, raiva, medo, as emoções básicas. Todo mundo vai sentir. E às vezes a gente começa a ter a ideia, a gente tem ideias distorcidas de que não somos capazes, são as nossas crenças. A gente tem ideia distorcida que as pessoas, aquela pessoa que não falou comigo direito é porque não gosta de mim. A gente tem a ideia distorcida de que o outro está com raiva. Gente,
Bora regular essa cognição, porque tudo isso vai trazer uma repercussão, Alexandra. Não, e o mais interessante, Adriana, o que você citou são coisas que as pessoas atribuem a uma normalidade dentro do comportamento humano e relacional. As pessoas não veem situações como você citou aí, por exemplo, de eu ficar incomodada porque meu grupo de amigos um amigo meu vai se juntar com outro grupo de amigos. Ou você ter apego a uma coisa, você não conseguir, por exemplo, às vezes superar um luto, manter o quarto daquela pessoa, a roupa daquelas pessoas ad eterno, do jeito que estava. Então, é um conjunto de situações que as pessoas atribuem como sendo normais. Normal. E que, na verdade, não são normais. Porque eu entendo, e se eu estiver equivocada, por favor, me corrija, mas eu entendo que tudo aquilo que nos prende emocionalmente a algo ou a alguém significa uma falta. E a gente está tentando compensar isso de alguma maneira. Estou errada? Tá nada. Lacan dizia que, de toda forma, nós somos seres de falta. O próprio processo falta alguma coisa. Sempre falta. O próprio processo motivacional, ele vai levar para a gente essa ideia de que eu conquistei algo, quero mais algo. Agora eu me realizei nisso, agora eu aprendi a falar francês, agora eu quero falar italiano. Agora eu aprendi italiano, agora eu quero falar inglês. Ou seja, as pessoas, elas querem mais, e isso é muito bom. Agora, o que acontece é quando não existe o bom senso. As faltas fazem parte da vida, as perdas fazem parte da vida. Você colocou muito bem. O que acontece é que, às vezes, o ser humano ele fica tão preso àquela ideia. Ele fica tão aprisionado. Você falando aí, eu pensando, você falando da história do quarto, né? Do quarto que fica ali arrumadinho para alguém que não vai voltar. E que é difícil que a pessoa entenda isso. Muito difícil lidar com, e principalmente nesse período da pandemia, viu, Alexandra? Pós-pandemia, onde as pessoas saíam perdendo pessoas assim, ó, independente de idade, repentinamente, vai para o hospital, não sabe se volta. Nossa, nem me fale, eu perdi pessoas queridíssimas, assim, muito amadas ao meu coração, e é muito sofrido. E ainda hoje você deve sentir falta, vem as lembranças, isso é muito forte. Agora, bora imaginar uma pessoa que chega para você e diz assim, Alexandra, porque eu realmente estou muito inquieta com o meu ex-companheiro ou minha ex-companheira, é muito chato, desde a separação, e começa a falar da separação. E você tem a certeza que a pessoa separou há 2 meses. E aí você pergunta, e você separou há quanto tempo? A pessoa diz, há 20 anos. Isso, eu conheço casos assim, viu? Você colocou muito bem aquilo que as pessoas consideram, normalizam, não é? Mas que está gerando prejuízo, desconforto. Eu ainda tenho uma história em aberto, ainda que seja psiquicamente aberta, com alguém que já se fechou um ciclo há 20 anos. Eu ainda penso, eu ainda falo, eu ainda me expresso para os meus amigos, como se isso tivesse sido há 2 semanas atrás. Tem alguma coisa que está fora de ordem. Então, o ser humano precisa seguir. A hora é agora que eu vivo. Então, o ser humano ele precisa focar nesse presente, porque a sociedade adoeceu, estamos doentes, é muita ansiedade, é muita depressão, são muitos transtornos aparecendo. Alexandra, o suicídio aumentou, a prevalência aumentou, isso é muito sério, isso é muito sério. E aí começam os transtornos a aparecerem, as compulsões, não é? A gente percebe pessoas que não conseguem comprar de forma consciente, elas usam a compulsão por compras, compulsão por alimento. Então, romantizam situações que não são para serem romantizadas. A gente tem que ter cuidado com isso. A gente precisa, eu gosto muito de citar o ciclo vital. O ciclo vital, eu gosto muito de fazer a analogia com a pizza. Bora imaginar uma pizza, dividir essa pizza, fatiá-la. Eu espero que o povo já tenha jantado, viu? Eu espero que o povo já tenha jantado. Mas se o povo não jantou, vai ficar com vontade. Vamos lá. Você pega a pizza, fatia. Se não jantou ainda, vai pedir pizza, Alexandra.
divide ela em 8 retalhozinhos, bem Hum, divididozinhos, ninguém com um pedaço maior, e dá a cada pedaço desse um nome de uma área da vida. Área pedagógica, familiar, financeira, social, afetiva, profissional, lazer e por aí vai. O ideal é que a gente pegue a nossa energia e distribua exatamente igual nessas diversas áreas da vida. Isso é o ideal. Só que a gente não chega no ideal. Então a gente precisa chegar no real. O real é que a gente procure chegar mais perto desse ideal. Mas sabe o que acontece? As pessoas colocam 50% em uma determinada área, 30% em outra, 20% em outra, e esquece do resto. Só que se, por exemplo, eu coloquei 50% na área social, quando os meus amigos entrar em algum conflito, acontecer alguma coisa, as outras áreas não dão suporte. Então, por isso que a gente precisa distribuir, a gente precisa alimentar as nossas relações sociais, devemos ficar atentos ao nosso trabalho, alimentar as relações familiares, né? Alimentar o nosso processo afetivo, pedagógico, cuidar do nosso estado financeiro. A gente precisa cuidar da nossa vida como um todo, para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio. E a psicoterapia também vai nos levar a essa reflexão. Qual é a área da minha vida que eu preciso ter mais cuidado, que eu possa estar negligenciando, que eu não esteja de fato cuidando dessa área? Então, a psicoterapia vai ajudar as pessoas a refletir sobre como elas estão guiando a vida. E logo um pouquinho antes eu falei para você que o terapeuta, ele vai ser o coadjuvante. Aí eu queria voltar a esse ponto. Por que o coadjuvante? Porque muitas vezes o ser humano chega com o desejo que o outro seja o responsável. Ele quer as respostas, ele quer que o terapeuta diga o que é que ele vai, o que é as que ele deve respostas fazer, prontas. prontas, como caixinha de remédio. Ele, na verdade, quer plastificar aquela emoção. Por que a gente tem tanta gente tomando remédio no processo de se automedicar? Porque elas querem plastificar as suas emoções. Eu não quero mais sentir, não quero sentir. Alexandra, só tem uma forma de transformar, é enfrentando. E eu enfrento sentindo, não tem outra forma. Eu Uhum. preciso enfrentar o meu processo de dor, o meu luto, o meu medo, a minha ansiedade. Eu preciso aceitar isso. E eu não posso esperar que o psicoterapeuta me traga todas essas respostas. Eu posso sim, junto com ele, e construindo a minha resposta. Aí eu faço outra analogia. Vamos imaginar que a pessoa acaba de ganhar em um sorteio um carro. Claro que ela vai gostar de ganhar esse carro. Vai ser um prêmio importante. Ela ganhou esse prêmio. Mas ela também acabou de comprar um carro com o trabalho dela, com o que ela recebeu de salário, daquilo que ela aprendeu a fazer, que ela está sendo reconhecida e tendo essa maestria na sua função. Então, ela tem esses dois carros que ela vai gostar. Mas se a gente perguntar para as pessoas qual é o que tem mais sentido, ela vai vender um dos dois, porque ela não vai ficar com os dois. Vieram os dois na mesma hora. No dia que ela comprou, ela foi sorteada. É muito provável, os carros são iguais, mas é muito provável que ela venda aquele que ela ganhou. Por quê? Porque aquilo ela não tem vínculo. O vínculo que ela construiu com aquilo que é dela, ninguém tira. Então, a gente faz essa analogia com esse processo. Aquilo que eu descubro na minha psicoterapia, que faz sentido para a minha vida, é meu, ninguém tira mais de mim. É a partir dessa construção que eu começo o meu processo de mudança, é a partir dessa construção que eu me torno uma pessoa mais confiante, que eu amplio a minha autoestima, que eu me torno mais corajosa para lidar com as minhas vulnerabilidades. Então, é muito importante a psicoterapia. Veja quanta coisa que a gente foi levantando, que a psicoterapia ajuda a pessoa a caminhar de uma forma mais leve. A vida já está tão pesada, não está, Alexandra? Tá bem pesada. E dentro desse processo de pandemia, Adriana, que nós passamos aí esses 2 anos, eu ouso dizer que não tenha nenhum de nós que não tenha saído com algum tipo de sequela. Não tem. Quem disser assim, não, essa pandemia não me abalou, desculpa. Ou é uma pessoa completamente insensível,
ou viveu em algum outro tipo de mundo, porque não tem como você não sair com algum tipo de sequela que ela está aparecendo depois. A gente, por exemplo, quem teve Covid, eu conheço pessoas, eu mesma tive Covid, e eu conheço pessoas que tiveram também, eu conheço pessoas que tiveram problemas de alteração de humor imensa, de se tornarem mais agressivas depois da Covid e terem que ir para a medicação, para poder conter aquilo, para tentar normalizar aquilo tudo. E eu estou falando disso porque talvez pessoas que estejam nos assistindo aqui esteja vendo um familiar, às vezes um colega de trabalho que teve Covid, essa pessoa de uma hora para outra mudou de humor e a pessoa está achando que é um problema só da pessoa, e não é. Existe um fator Covid que ela também alterava essa parte emocional. Mas as pessoas, Adriana, têm uma resistência muito grande de aceitarem que elas têm algum problema interno. E aí eu te pergunto, por que é tão difícil para a gente aceitar que o que, digamos assim, que o que está desabando no nosso mundo necessariamente não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro da gente? Por que é tão difícil aceitar isso? Freud falava que a gente usa muitos mecanismos de defesa, onde a gente, na tentativa de não olhar aquela situação, a gente vai se defendendo e vai levando a vida, não é? Dentre esses mecanismos de defesa, ele cita um especial, que é a projeção. Às vezes é fácil dizer que o outro ele não está bem, ele tá um pouco agressivo. Será que o agressivo é o outro? Colocamos muito dos nossos conteúdos nas outras pessoas, pela dificuldade que temos de nos responsabilizarmos. Quando a gente se responsabiliza, o próprio processo de se responsabilizar cobra da gente a atitude. Enquanto eu digo que é o outro, que é o sistema, que é o patrão, que é o filho, marido, esposa, é como se eu estivesse aqui, ó, em uma zona de conforto que é muito desconfortável, na espera de que algo externo mude. Alexandra, nada vai mudar enquanto eu não arregaçar as minhas mangas, botar a mão na massa e fazer a diferença. A vida é minha. Não dá para querer que alguém suba o palco. O palco da minha vida é meu, o coadjuvante tem o palco da vida dele. E o nome está dizendo, é coadjuvante. Então, as pessoas têm dificuldade de se reconhecer, inclusive o próprio processo de autoaceitação, não aquela aceitação passiva, é isso mesmo, eu sou assim. É um processo de mudança. Se eu ficar numa aceitação, no processo de me aceitar passivamente, nada acontece. Mas quando eu reconheço o lugar que eu estou, o que eu desejo alcançar, é fácil reclamar. Infelizmente, é fácil reclamar. Uma vez, colocaram assim, um experimentozinho, né? Acho que muita gente conhece esse, e colocaram água até a metade do copo e perguntam às pessoas como é que esse copo está. A maioria tende a dizer que ele está meio vazio, mais do que meio cheio. Ele está exatamente no limite, porque a gente aprendeu a olhar mais. Teve um estudo aqui há muito tempo atrás, isso foi 2006, se eu não me engano, está na Veja, naquela revista de 2006. É um psiquiatra daqui, que ele tinha feito um experimento, um comparativo na época. Ele deu o nome de gen longo e de gen curto. E nisso ele foi vendo que é como se a gente tivesse uma predisposição para pensarmos mais negativamente. E em um contexto que na nossa construção psíquica, a depender da forma que os meus cuidadores foram me constituindo, eu respondo a tudo isso. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a árvore. Se a gente pensar numa árvore e pensar na raiz dessa árvore, dentro da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, essa raiz da árvore, aquilo que a gente não vê, seriam as crenças centrais. Para Aaron Beck,
as crenças centrais são três. Todos nós temos. Ou a gente tem uma crença de desvalor. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Ou eu tenho uma crença de desamor, onde eu penso que em algum momento eu vou passar por algum tipo de abandono. Ou eu tenho uma crença de desamparo, onde eu não acredito que eu estou sozinha, que eu não consigo, que ninguém me ajuda. Falando de uma forma bem rápida, bem Sim. explicativa. E aí a gente sobe um pouco mais essa árvore, chega no tronco. Esse tronco a gente faz analogia com a crença intermediária, ou também conhecida como crença subjacente, que é onde o ser humano se imputa muitos deverias. É a crença dos Hum, pressupostos, das regras, é aquela situação que a gente coloca uma condicionalidade. Se eu não fizer, então não vai dar certo. Eu tenho que fazer. Eu até chamo ela de crença do chicote. E a gente mas traz, é bem assim. é bem assim, a gente traz para essa crença a reflexão que flexibilidade é saúde mental. Se eu não flexibilizo, eu não cresço na saúde mental. E vem a copa da árvore, onde são os pensamentos automáticos. Se eu te pedir, Alexandra, não pense em uma maçã vermelha. Já pensou? Não tem Já como não. apareceu aqui na minha telinha mental. Já deu vontade até de morder a maçã. A gente já Já me mastigou a lembrei maçã. que tem umas ali na geladeira. E eu acho que eu não jantei, porque eu falei de pizza, falei de maçã, tem Olha, alguma coisa tudo errada. bem. Tudo bem, tudo bem. O papo de psique hoje, gente, também é um papo culinário, então fica tranquilo. E aí, nesse pensamento automático, quando a gente está ali, muitas vezes, quando a gente está mais ansioso, vai dormir, aí vem exatamente na hora de dormir o remoer. Não vai dar certo, se eu fizer isso, não vai dar. Então, o pensamento automático, o nome já está dizendo, pensamentos automáticos, eles vêm. Eu não quero pensar, não adianta. Por isso que eu falei, eu só tenho uma forma de lidar com a dor, enfrentando ela. Eu não quero pensar, eu já pensei. E vem as frutas, que são o que a gente chama de distorção cognitiva, que é uma forma de interpretar a vida com erros de interpretação. Então, essas distorções têm um objetivo, dizer que a crença central lá, a raiz, está confirmada. É um objetivo péssimo dessas frutinhas, mas é um objetivo. É isso que acontece. Crenças são pensamentos rígidos que fomos aprendendo com os nossos cuidadores. E quando eu falo cuidadores, são realmente os cuidadores, não é só pai, mãe, todo mundo que Eu estava ia no lhe nosso. perguntar isso, quando eu ia estar esperando você dar uma reflexão. Quando você fala de cuidador, você não está se referindo apenas a pai e mãe, apesar de que esses dois, digamos assim, esses dois personagens, essas duas pessoas, elas têm um peso muito grande nesta formação. Eu diria que basicamente determinante em muitos casos. Mas tem a nossa babá, quem teve babá, tem as nossas professoras, tem o porteiro que a gente conversava, tem a avó, se a gente ficou na casa da Sim. avó, e tem os pares, que são os iguais. São os meus Uhum. irmãos, são os meus colegas, todos eles vão influenciando na formação da nossa construção de crenças. Porém, os nossos cuidadores, pai, mãe, são as figuras que estão mais próximas do nosso dia a dia. São aquelas pessoas que vão estar ali, mesmo quando me deixam na casa da avó e eu fico com a avó vai ter uma influência. Mas na Sim. construção inicial, esses pais tiveram ali um peso gigantesco. Mas a gente também usa essa expressão porque se passou tanto tempo culpando a mãe, sabe, Alexandra? Tudo era pobre da mãe, tudo era mãe, a mãe, que vem de uma visão analítica, que tem uma influência grande, mas que não é só a mãe. Quando eu falo dos cuidadores, tem uma abordagem, que não é bem uma abordagem. A terapia cognitivo-comportamental ela tem uns braços, é o que se chama de terceira onda. A terapia de Beck está na segunda onda. E na terceira onda são as terapias mais novas, que estão atuando em outras, focando em outras situações. A terapia dos esquemas, ela vai trabalhar muito nesse processo das emoções, como ao longo dessa história, dessa construção com os nossos cuidadores, a gente tem 5 domínios, que são espaços
de desenvolvimento da infância para a adolescência. E esses domínios, o primeiro se chama apego seguro, o segundo, autonomia, o terceiro, limite, o quarto, orientação para o outro, e o quinto é o domínio do prazer e do lazer. A depender da forma como nós fomos nutridos nesses domínios, nós vamos desenvolver esquemas desadaptativos, que são padrões repetitivos. Então, é muita coisa que o ser humano não tem consciência do que acontece internamente com ele, mas que ele vai estar repetindo aquele comportamento, porque sempre acontece naquele mesmo formato. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque estamos sempre honrando essa crença. A crença vai estar ali, mas eu preciso começar a reestruturar minha cognição, olhar o pensamento funcional, validar as minhas capacidades, as minhas habilidades, para perceber que às vezes eu não sou aquilo que eu penso. O modelo cognitivo, ele diz que a cognição regula emoção e comportamento, mas olha, tudo que eu penso não necessariamente aconteceu, mas tudo que eu penso eu sinto. Tudo que eu penso, eu sinto. Quando eu penso, Alexandra não gosta de mim, eu fico triste. Mas quando eu penso, Alexandra é minha amiga, ela gosta de mim, me respeita, eu fico feliz. Mas aí hoje a Alexandra resolveu não falar comigo. E eu todos os dias passo por Alexandra e falo todos os dias. Hoje a Alexandra não falou. E eu penso, o que eu fiz? Já sei. Foi porque ontem eu fiz isso. Foi a semana passada eu disse isso para a Alexandra, ela está chateada comigo. Só que a Alexandra tinha dilatado a pupila e não me viu. E a gente não considera. Ou então estava sem óculos e passou assim. Sem óculos. A gente não considera que existe, que tudo que eu penso não é a realidade do outro. Adriana, aproveitando esse teu gancho, que vem também ao encontro do que você estava falando ali, quando você deu aquele exemplo da árvore, principalmente aquelas crenças que são ali as frutinhas que vão corroborar aquela crença matriz que a gente possui. Isso. Por que é tão mais fácil para a gente gerar no padrão negativo? Por que é tão mais fácil para nós, seres humanos, pensar no negativo, esperar o pior das coisas, do que trabalhar no padrão positivo? Porque se eu tiver uma crença de desvalor, por exemplo, a minha raiz foi uma crença de desvalor, na minha formação, na minha construção, eu aprendi a não acreditar em mim. Acreditar que não sou capaz, pelos modelos, até pelos filmes que eu assistia. Vamos até inserir também o que estava de meio interferindo na minha dinâmica. Então, é possível que quando eu vá fazer a distorção, quando eu vou lá nessa construção, que eu vou pensar, tem uma prova para fazer, eu penso, eu não vou fazer essa prova porque eu não vou conseguir passar. Eu desisto, porque lembra que a frutinha, que são as distorções cognitivas, que são os erros cognitivos, ele vai responder no fortalecimento da minha crença. Isso. Vamos imaginar que eu tenho uma crença de desamor. Então, eu imagino que as minhas relações não dão certo, que a qualquer momento eu vou ser abandonada. Eu vou lá e termino meu relacionamento, ele estando bem. Porque pelo medo de ser deixada, eu vou lá e deixo ele. Para não sofrer Para não sofrer a perda, porque eu já entro de ser deixada. Eu já entro na relação já com a ideia, não, talvez não tão consciente, mas de que aquilo não vai dar certo. Porque se na minha crença eu vou ser abandonada, então eu vou fazer tudo para que isso aconteça. É Sim. Muito interessante. E é muito interessante que a gente termina chamando a experiência. O tempo não é inteiro. Verdade? Porque a gente repete padrão, o nosso próprio padrão. A gente sai repetindo aquele padrão. Por isso que eu gosto de dizer para as pessoas, olha, se tem algo na sua vida que está sempre se repetindo, fique atento, porque isso quer lhe dizer alguma coisa. Se está sempre, eu estou sempre, vou para um trabalho, não dá certo. Começa um trabalho, não dá certo. Começa um trabalho, não dá certo. Bora refletir o que é que pode estar acontecendo. Para cada pessoa vai ser uma história diferente. Sim. A gente não pode colocar aquilo ali como, vai ser uma receita de bolo. É isso aqui. Não é receita de bolo. Para cada pessoa tem uma construção diferente, mas se está repetindo,
O que é que está por trás disso? Porque tem, Alexandra, tem algo que está por trás do meu comportamento. O meu comportamento, muitas vezes, ele é uma reprodução de algo que eu nem tenho consciência. Por isso que eu digo para as pessoas, se você não tomar as rédeas da sua vida, pode saber que a sua vida vem tomar as rédeas por você. Então, É tenha cuidado. verdade. E sabe o que é mais interessante, Adriana, dentro disso que você está falando, dessa questão da repetição, né, dos padrões? E aí, por exemplo, tem o Pathwork, que é o trabalho do caminho, ele chama isso de círculo vicioso. Então, a partir das imagens, que seriam, no caso, essas crenças lá de trás, as situações elas se repetem. Por quê? Porque vai gerando e tem gente que fica nesse círculo vicioso, eu vou usar esse termo só para Perfeito. ilustrar, e simplesmente diz, olha, mas eu não sei, porque eu não tenho problema nenhum. Não, eu tive pais que, meu pai era meio agressivo, tinha problemas na minha família, mas toda família tem problemas, e eu não me vejo com nenhum problema. Mas tem situações que repetem, eu vivo sempre desempregada, eu fico sempre esperando estar desempregada. E a gente não percebe que, na verdade, tem alguma coisa que está acontecendo ali. A gente, obviamente, que as ciências, digamos assim, da psique ou da psique, elas são teoricamente recentes em relação a outras ciências da humanidade. Mas eu percebo que elas ganharam um volume maior nos últimos tempos. Mais pessoas começam a entrar nesse mundo. E a gente tem, Adriana, uma diferenciação. A gente tem os psicólogos, nós temos os psiquiatras e nós temos os psicanalistas. Qual é a diferença entre vocês? Você é psicóloga? Sou psicóloga. Sou psicóloga, fiz a minha formação, a universidade que eu segui, o curso que eu escolhi foi psicologia, que pauta na ciência que estuda o comportamento humano. O psiquiatra é aquele profissional que cursou na universidade o curso de medicina. E depois de terminar a faculdade, ele foi fazer uma residência, que é como se fosse uma espécie de especialização. Então, ele vai passar os 3 anos da vida dele trabalhando, atuando, de acordo com aquela residência que ele optou, que ele escolheu fazer. Então, no caso de psiquiatria, ele vai passar os 3 anos lá, e às vezes ele vai até estender para uma especialidade dentro da psiquiatria, então essa residência aumenta. Então, ele vai estar estudando, ele vai estar trabalhando como psiquiatra. Por ser médico, é quem pode fazer as prescrições medicamentosas. O psicólogo não pode fazer prescrição medicamentosa. O psicólogo vai trabalhar em cima o nosso material de trabalho é a fala do paciente, é esse paciente que vai precisar regular a sua cognição, os pensamentos chegam com a disfuncionalidade, então o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai trabalhar em cima de ajudar a pessoa a entender as cognições, porque as emoções vão ser consequências dessas cognições. Existem dentro da psicologia várias abordagens terapêuticas. Sim. Dentro dela, a gente vai ouvir falar de Freud. Freud, se eu fiz psicologia e vou trabalhar na linha analítica, eu trabalho dentro de uma abordagem direcionada à psicodinâmica, que é a orientação analítica. Eu sigo uma linha freudiana, mas existem os psicanalistas. Quem são esses profissionais? Psicanalistas é quem fez a formação por fora em psicanálise. Psicanálise é uma linha que vai trabalhar o divã, é o que a gente vai ver nas novelas, nos filmes. Aquele famoso divã que a gente fica lá deitado. O famoso divã vai trabalhar o processo transferencial do paciente, aquilo que o paciente vai sentindo pelos seus cuidadores, no caso da psicanálise, pela mãe, pelo pai, ele vai trabalhar dentro dessa abordagem em cima do processo transferencial. Então, Freud trouxe essa visão psicanalítica. Qualquer pessoa que tem uma formação acadêmica pode ser psicanalista. Um psicólogo pode ser psicanalista,
Um psiquiatra pode ser psicanalista, um engenheiro pode ser psicanalista, mas eu preciso fazer a formação em psicanálise, que é uma formação que leva um tempo de estudo e é exigido também um tempo de tratamento, de trabalho na linha psicanalítica. Então, essa é a diferença que é muito confundida, não é? O Uhum. psicólogo, ele pode atuar numa perspectiva freudiana, quando ele segue essa abordagem psicodinâmica, não tem problema. Mas o psicanalista, mas não vai para o divã. O psicanalista, ele vai trabalhar, faz parte do setting terapêutico. O setting terapêutico é o espaço de terapia da pessoa. Para o psicanalista, faz parte o uso do divã. Então, ele vai precisar fazer uma formação que envolve estudo, não é dentro de uma universidade, é um grupo extra, tem um ciclo de pessoas de psicanálise que fazem esse trabalho e a pessoa vai precisar ser submetida ao método psicanalítico. Então, a partir disso, ela vai poder também trabalhar com psicanálise. E, por formação, ela pode ter qualquer formação acadêmica e seguir essa linha. O psicólogo só pode ter formação em psicologia e o psiquiatra precisa ter formação em medicina. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente falar, já que estamos falando em terapia, é que algumas pessoas precisam do auxílio medicamentoso. E aí é o psiquiatra quem vai ouvir a queixa, quem vai fazer ali a percepção para poder fazer o encaminhamento para a medicação. Mas só isso resolve o problema? Ou, em paralelo a essa medicação, a esse controle que a medicação vai dar ao paciente, também se faz necessário a psicoterapia, ou seja, o trabalho com o psicólogo, o trabalho terapêutico, para que a pessoa possa, de fato, resolver aquele problema, ou não? Só tomar a medicação, está tudo certo, nada errado. Com toda certeza, Alexandra. Inclusive, muitos pacientes que chegam na nossa clínica são encaminhados por psiquiatras, não é? Porque você até escuta, né? Tem pacientes que chegam e dizem: o meu psiquiatra disse que eu procurasse a terapia, porque ele sozinho não vai dar certo. Esses são os profissionais que estão bem conscientes do processo. Uhum. Precisa sim. É muito importante que a psiquiatria e a psicoterapia, a psicologia, elas andem juntas. Uma coisa não tira a outra. A medicação vai ser muito boa na hora que eu estou precisando me medicar, passar pelo processo medicamentoso, mas precisa ser ministrado por um médico. É muito importante a gente deixar aqui claro que tem muita gente, Alexandra, fazendo uso de automedicação. Tem muita gente. Nossa. Ou, o que eu acho muito mais sério, vai ao psiquiatra, pega a receita e depois fica repetindo aquela receita ad eterno. E ele não é mais paciente daquele psiquiatra, não. Uhum. O que acontecer com ele não é mais responsabilidade daquele profissional, não. Porque ele passa 5 anos e não voltou ao profissional, tomando a mesma medicação. O que é isso? Isso é muito sério, porque isso mexe com a química cerebral, não Sim. é? Então entrou no processo medicamentoso, precisa ser acompanhado pelo profissional. E paralelo a isso, ele precisa entender o que está acontecendo com ele. Lembra que a gente precisa aceitar algo para poder mudar. Eu só mudo o que eu compreendo. Quando a gente fala Isso. de psicoeducação, a gente está falando de um processo onde as pessoas precisam entender as suas patologias. O que é ansiedade? Olha, me disseram que eu tenho depressão. O que é isso? Primeiro que tem nuances, não é? Às vezes as pessoas ficam tristes e elas começam a dizer: eu estou deprimida. Não, você está triste. Tem gente que está melancólico, tem pessoas que Isso. acabaram de perder alguém e não quer sair do quarto. E aí chegam os outros e falam: você tem que sair, vamos abrir a janela, deixa o sol entrar. Não, gente, a gente precisa viver o luto. Tem coisas que a gente precisa viver para a nossa saúde mental. Sim. Então, a psicoterapia vai ajudar muito nesse processo de compreensão do que o paciente está passando. E vai ajudar também até na adesão do tratamento com o psiquiatra, da volta, porque às vezes a pessoa não quer voltar
porque ela já tem a medicação e ali ela vai. Ou o que é pior, o pai do meu amigo está tomando esse remédio, meu amigo me indicou. Ah, mas teu amigo é o quê? Não, é só o filho é o pai dele que toma. Meu amigo, ele é médico? Não, é que ele tem esse aqui, trouxe para mim. Ainda Não, me ensinou. e outra, Adriana, o que eu acho mais assustador é, às vezes, as pessoas conversarem. Ah, não sei o quê. Ah, eu tenho fulano lá, quando eu não consigo dormir, e aí eu pego lá a receita com fulano de uma medicação e só durmo com remédio. E acha que isso é um grande status. É, Acha que é um grande status. Não, porque eu só durmo com remédio. Assim, e as pessoas trocam receitas como quem está trocando receita de bolo, de medicamento é, para dormir, ou ansiolítico, enfim, como que está trocando uma receita de perfeito, bolo? perfeito. Eu acho isso muito assustador. É como se nós tivéssemos entrado numa sociedade completamente desequilibrada, onde o normal é que é o anormal. O anormal é o anormal. Enfim, uma coisa que eu acho interessante, Adriana, que eu queria abordar também com você, é os tipos de terapia. Porque normalmente no set terapêutico somos nós e o psicólogo. Eu já faço terapia já há um bom tempo, adoro. Recomendo sempre, principalmente para os meus alunos de oratória. Quando chega lá um muito travado, eu digo, vá lá procurar uma ajuda, mas sim que esse seu medo já passou do normal. Não está normal aí esse negócio. Então, meus alunos de oratória que escutarem aqui o Papo de Psique sabem que eu sempre digo isso. O que a gente não pode é passar a vida toda com um sofrimento, Perfeito. impedido de fazer as coisas por causa de um medo e porque a gente não tem a coragem de dar um tibum dentro da gente. É uma coisa que é boa, mas é ruim. É ruim, mas é boa. A verdade é essa. É maravilhoso, na verdade. Mas a terapia em grupo? Porque existe também um trabalho onde a gente está com outras pessoas. É melhor do que a terapia sozinha? São questões diferentes? Fala um pouquinho aí desse processo terapêutico que às vezes rola em grupo, um trabalho de autoconhecimento, enfim. Como é que isso funciona e qual é a efetividade desse tipo de trabalho? Existem vários grupos. Existem grupos operativos. Por exemplo, grupos operativos, pessoas que estão em uma clínica de reabilitação. Elas têm algo em comum. Elas estão se reabilitando do uso de alguma dependência química. Então, aquele grupo operativo é importante porque elas vão ali participando da mesma situação, elas já têm algo ali em comum, vão trabalhar aquilo. Existe a psicoterapia de grupo, sim, onde com um psicólogo, previamente, ele vai fazendo a inserção dos pacientes, pode ser o grupo já, que ele já estipule X pessoas por grupo, esse grupo vai ser fechado, esse grupo vai ser aberto. Isso tudo vai ser combinado no contrato de trabalho com aquele grupo. Na terapia de grupo, eles vão estar trabalhando os seus questionamentos e o psicólogo vai fazendo as intervenções terapêuticas em grupo. Qual é o melhor? O melhor é aquilo que é a minha necessidade. Eu sou psicóloga individual, eu trabalho com terapia individual, não é? Eu também faço terapia, o psicólogo deve fazer terapia. Eu já fui participante, eu já participei de terapia de grupo, mas eu dei preferência à terapia individual, porque é algo que vai focando muito naquele tempo que é meu. Agora, na terapia de grupo, eu aprendo também com a situação do outro. Eu aprendo no processo relacional, né? Eu aprendo com a dor do outro. Às vezes, o outro paciente que está ali diz algo que eu falei que gerou desconforto. Então, a gente vai aprendendo um com o outro. Então, existe essa modalidade de terapia também. Existe, Alexandra, uma coisa chamada dinâmica de grupo. Isso é algo que é bem comum. Por exemplo, a gente vai participar de uma seleção para uma determinada empresa. É possível que o psicólogo que está selecionando faça um trabalho de grupo para ter uma percepção daquela pessoa no processo social,
de como é aquela pessoa numa relação com o outro. Isso é bem interessante. Às vezes existem alguns grupos, pequenas palestras, onde a gente vai trabalhando determinada temática e o grupo vai falando um pouco do que percebeu, do que sente, e o grupo começa no processo de interação, mais uma vez, onde um vai ajudando o outro a se perceber, ele vai tendo aquele espaço de fala. Então, existe sim a psicoterapia individual, a psicoterapia de grupo, a terapia de casal, a terapia familiar. Existem esses modelos de terapia que são válidos e vai depender da minha necessidade e daquilo que eu estou disposta a vivenciar. Além disso, existem as abordagens dentro da psicologia. Existe a abordagem, a psicodinâmica, que é a abordagem analítica, existe a abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, existe a gestalt terapia, existe a terapia cognitivo-comportamental. Dentro dessas abordagens, é como se também a gente quer chegar na venda, apenas são caminhos diferentes. Então, eu preciso. Uma coisa que eu sempre oriento aos pacientes é o seguinte: busque ter empatia com o profissional que está lhe atendendo. É muito importante a construção do vínculo, não é? Busque conhecer a formação daquela pessoa, não é? Busque saber qual o tipo de trabalho que aquela pessoa faz, porque às vezes as pessoas chegam no desespero, elas não conseguem avaliar o profissional. Às vezes tem até receio de perguntar, se for preciso, peça a carteira do seu profissional, peça para ele lhe mostrar o CRP dele, não é? Uhum. Porque a gente está num mundo onde cada dia aparece uma novidade, um que se diz profissional de tal coisa e não é, então isso é muito sério. Então, assim, a gente precisa buscar profissionais sérios, profissionais que estudam. A abordagem que está sendo assim, muito trazida realmente, muito indicada pelos médicos, é a terapia cognitivo-comportamental, que é a conhecida como TCC, que é essa que eu falei do modelo cognitivo. Mas a gente não pode dizer que as outras abordagens elas não têm os seus benefícios, os seus bons resultados, né? Vai depender do que o profissional se identifica na atuação e de como o paciente se identifica no processo do trabalho pessoal dele. Tem muito disso da questão da identificação da pessoa com, inclusive com a técnica. Com a técnica. Com a linha ali, tem gente que o TCC ela se identifica e ela se dá bem ali. Tem gente que já puxa mais para uma junguiana, outras já curtem mais uma transpessoal também, que hoje é outra corrente. Isso. Então, assim, o importante é que a pessoa encontre aquele profissional cuja técnica ele se identifica e que gere essa empatia, porque é uma relação de confiança. O processo terapêutico, ele, acima de qualquer coisa, é um processo de confiança entre o paciente e entre quem está ouvindo. E se a gente, e aí eu estou falando porque eu faço terapia também, se eu não confio naquele profissional, se eu não me identifico com ele, o que você falou da questão de criar empatia, ela é muito importante. Você criar esse vínculo, simplesmente a coisa não flui. A coisa não flui, porque para você se mostrar, você precisa confiar demais. Você precisa ter confiança na pessoa. Então, realmente não é uma coisa que é fácil. Mas aí, Adriana, a gente está chegando aqui já quase na nossa reta final, mas eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo e que, assim, já sente que precisa fazer uma terapia, tem um receio ainda, não sei, esse negócio não é para mim, isso é uma perda de tempo. O que é que você diria para essas pessoas? Eu diria para essa pessoa conversar um pouco mais com pessoas que já fizeram ou fazem terapia e talvez, se ela tem dúvida, buscar conhecer antes de expor algo que ela não tem essa certeza. É importante ela passar por uma experiência para ela entender se aquilo realmente é para ela ou não. Então, assim, bora primeiro conhecer, bora pedir ajuda. Eu não estou passando por nenhuma dificuldade, está tudo funcionando tão bem na minha vida, talvez não seja a hora de fazer a terapia, mas eu estou em sofrimento.
eu estou angustiada, eu estou ansioso, eu estou nervosa, como as pessoas dizem. Eu não estou me cabendo em mim, estou brigando com os meus familiares. Bora pedir ajuda. Lembrando da Brené Brown, bora ler o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Na hora que eu percebo as minhas fragilidades, aí sim eu me torno uma pessoa corajosa. Coragem de arriscar, coragem de perceber que nós não somos super-heróis e que a gente nem queira ser, porque o papel do super-herói é alguém que não tem vida. E a gente quer ter vida. E para ter vida, a gente tem que ter dor. Não tem vida sem dor. Então, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. E aquilo que eu desconheço, bora procurar. Tem tanta coisa boa. Olha aí o teu trabalho, Alexandra. Bora ver um podcast. Bora procurar informação. Bora participar de uma palestra. Bora perguntar ao nosso médico. Bora perguntar a um familiar que já tenha feito. Vamos atrás de informações, porque informação é prevenção. E tudo aquilo que eu me formo, eu me torno muito mais segura. É verdade. E falando em participar, você vai realizar no dia 25 agora de março, que é um sábado, você está realizando uma espécie de um café da manhã, digamos assim, que vai ser uma espécie de grupo de encontro, onde o foco é a pessoa, ou seja, você que está aí nos assistindo. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que vocês vão fazer dia 25. Alexandra, o Café com Você é um projeto que está saindo do forno. Aconteceu agora, no mês de janeiro, e a nossa proposta é seguir os meses ímpares, sempre no último sábado do mês. Há alguns anos atrás, eu fazia um trabalho chamado Oficina Vivencial, onde a gente reunia o grupo e, através de temáticas como, por exemplo, a vida tem a cor que você pinta, o estresse nosso de cada dia, a gente ia trabalhando o fortalecimento do eu, com reflexões, com dinâmica, com grupo. Dessa vez, a gente mudou, né? Isso já faz um tempo, alguns anos atrás, que eu precisei parar esses encontros porque o mestrado tomou uma dimensão que não deu para dar continuidade. Não tem E como. agora, não tem como. E agora eu estou com uma equipe aqui na clínica, uma equipe somos 7 psicólogos, então resolvemos resgatar no auditório daqui do empresarial esse trabalho que acontece às 8h30 da manhã, a chegada das pessoas, e a conclusão é por volta das 11 horas, onde a entrada é 1 quilo de alimento, que geralmente, quando a pessoa vai fazer a inscrição, já está descrito, porque começou em janeiro, cada final de etapa, a gente distribui o que foi recolhido para uma instituição que esteja precisando. O mês de janeiro foi para aquele lar de idosos que fica perto do atacado dos presentes, e a gente registra todo o trabalho. E aí o objetivo é que cada psicólogo indique um local, e aí, às vezes, aquele local, eles estão precisando de material de higiene, ou estão precisando de determinado item, feijão. O desse mês vai ser feijão e leite. Então, a entrada seria esse alimento, né, não perecível, o feijão e o leite. O leite é perecível, mas a gente já entrega no mesmo dia ao local. E o objetivo é que a gente tome um café, não é? Falando sobre saúde mental. O nosso objetivo é trabalhar a saúde mental o ano inteiro. Começou com Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da saúde mental, onde a gente precisa realmente refletir, porque as pessoas estão doentes, e principalmente, Alexandra, depois da pandemia, as pessoas estão com sede de contato, sede de olhar umas para as outras. Então, fazer esse encontro apenas no virtual, a gente não quis. A gente fez muito podcast, a gente fez muito trabalho digital ao longo desse tempo. Ainda existe, o programa Tarja Branca está aí, a gente ainda faz muito podcast, mas o Café com Você é algo que traz as pessoas presencialmente, para que elas possam se abraçar, para que elas possam, o tema desse mês vai ser Descobrindo Algo Encantador. Você. Então, a gente quer que as pessoas percebam o quão especial elas são. Esse trabalho é em cima a gente traz a temática do Descobrindo Algo Encantador, fazendo uma analogia, uma associação com a saúde mental, mas isso é feito através de dinâmica de grupo, de acolhimento, de mimos, e a gente oferece um café simbólico, não é? O café com um lanchinho, para que as pessoas possam
é de forma confortável, a gente monta o auditório de uma maneira bem acolhedora, por isso que a gente tem vagas limitadas, porque o auditório não comporta tanta gente, mas fiquem ligados, podem procurar no Instagram, tem o Instagram do Café com Você, tem o meu Instagram é Clínica de Psicologia Adriana Barros, o da clínica, o meu pessoal, Adriana B de Bola Psi, e tem um canal do YouTube, Adriana Barros Psicóloga, que vai ter ali como foi a descrição do último café. Todos estão convidados. 25 de março, aqui no Empresarial, no auditório do Empresarial Martins Pereira, que fica nas Graças, é uma rua transversal a Rosa e Silva. Acontece de 8h30 da manhã, vale a pena. Quem veio, a gente está já pensando como é que vai fazer, porque quem veio já disse que vem de novo, e a gente não sabe como vai fazer com tanta gente. Esse café vai virar mensal. Estou torcendo por isso. Gente, aqui na tela, vocês estão vendo aí um telefone de contato, é o WhatsApp, para quem quiser informações, fazer sua inscrição aí nesse Café com Você, que vai ser realizado pela Adriana Barros no próximo dia 25 de março, é um sábado. Então, já se programa. Você que tem interesse em conhecer o trabalho psicoterápico, é uma oportunidade de você conhecer um trabalho dinâmico. E quem sabe, depois disso, você se resolver aí para cuidar da sua saúde mental, que é a coisa mais importante que a gente tem na nossa existência, é a nossa mente e as nossas emoções. Quando isso está equilibrado, o nosso corpo funciona bem. Quando isso está, como eu costumo brincar, um verdadeiro balai de gato, imagina um balai cheio de gato. Pronto. Quando a nossa emoção está um verdadeiro balai de gato, não tem corpo que fique são, não tem ninguém que fique com juízo e equilibrado neste universo. Portanto, está aí o telefone, está o Instagram também do Café com Você, para vocês seguirem. A Adriana Barros, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Papo de Psique. Já deixo o convite para o nosso próximo encontro aí, trazer você em breve aqui para conversar com a gente. Vai ser um prazer gigante, Alexandra. Foi muito bom estar aqui com você. Você é essa simpatia, essa pessoa agradável, que deixa o seu convidado à vontade, que a gente pode falar de maneira leve, de uma forma tão leve. Temas que às vezes são temas densos, mas é tão bom, eu me sinto assim muito honrada com o seu convite, né? Agradecer essa oportunidade da gente trocar essa ideia e também agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, né? Que deixaram que a gente entrasse na casa delas, e também fica aí a minha gratidão. Eu também me sinto muito honrada de ter você conosco hoje. Gratidão imensa e gratidão também a você que ficou com a gente até agora. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de dar o teu like aqui embaixo, o teu joinha e, mais ainda, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que está reticente de fazer terapia. Aproveita. O nosso Papo de Psique de hoje é justamente para essa pessoa. Um beijo grande para vocês. Adriana, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se encontra daqui a 15 dias aqui novamente no YouTube em mais um Papo de Psique. Até lá.